Olá, olá. Eu acho que o meu vídeo travou. Não tem problema, era só um vídeo de introdução. Então, boa noite, pessoal. Deixa eu mudar aqui de tela. Aqui, tela então. Enfim, então fica o videozinho com minha apresentação para quem estiver depois assistindo ele gravado. Aqui eu estou gravando então essa apresentação. Então quem não está podendo acompanhar agora ao vivo, que vai acompanhar depois a transmissão já gravada, ela vai estar disponível tanto na nossa página aqui no Facebook, mas eu sugiro realmente que vocês depois... Bom, eu vou colocar todos os links depois aqui abaixo do vídeo, porque a gente vai ter PDFs, exercícios, uma série de outras coisas que vão acompanhar o material que vocês vão ver aqui. Perdão. E que então fica mais fácil se vocês se inscreverem e entrarem, que eu estou criando... Eu imaginei que eu ia mandar tudo por e-mail, mas acho que é mais fácil colocar tudo centralizado no site. Então, hoje à noite ainda vai estar tudo bonitinho lá para vocês. Vocês todos vão receber, para quem já se inscreveu, vocês vão receber o link para entrar no curso, enfim, no formato de curso gratuito, né, em que vocês vão encontrar esses vídeos, vocês vão encontrar os exercícios, os PDFs, tudo que a gente vai ver aqui, que acompanha. Desculpa. E também onde quem não consegue estar no Facebook nesse horário, que tem muitas empresas, né, que não deixam acessar o Facebook e tudo mais, vocês podem também então acessar pelo nosso site, né, para poder acompanhar as aulas. E então é isso, pessoal. Desculpa não ter meu vídeo aqui do lado, mas é porque hoje a internet está realmente bem ruim. E se eu colocar o vídeo, eu tenho medo que vai piorar ainda mais a qualidade. Inclusive, se alguém puder me dizer como é que tá, se vocês estão recebendo bem o sinal, se está travando, que aí a gente pode começar a nossa aula sobre os gêneros em alemão, der, die, das. O que é isso? Para que serve? Eu preciso aprender isso mesmo? Não preciso? Então, eu vou esperar um minutinho para ver se alguém responde, se o áudio está ok, para que a gente possa, então, começar a nossa primeira das 14 aulas que a gente vai ter. Então, boa parte dessas aulas, enquanto o pessoal me dá um retorno aqui, eu vou explicando como é que vai funcionar, como é que vão funcionar esses 14 dias. É o seguinte, então as primeiras aulas todas vão ser de tópicos de alemão. Se eu não me engano, são 10 aulas com tópicos de alemão e 4 aulas depois com dicas, técnicas e afins, para que realmente... Primeiro a gente vai ter as aulas, né? Alguns assuntos que geram muita dúvida no alemão, como por exemplo aqui, né, o der e das, que é um dos grandes problemas, tanto de quem começa quanto de quem já tem um certo conhecimento de alemão, porque, né, é bem diferente do português, o português não tem o neutro, então realmente acaba gerando uma certa dúvida normal na cabeça de todo mundo. E também aí entender como é que algumas novas técnicas e algumas novas tendências do mundo da educação podem facilitar o aprendizado de vocês. E tem também alguns bônus bem especiais que eu preparei para vocês, que também valem muito, muito, muito a pena, assim, que eu tenho certeza que vão ajudar muito mesmo vocês na hora de aprender o alemão, seja para quem já faz curso, seja para quem está nessa onda autodidata e está tentando aprender sozinho, que tem bastante gente agora também fazendo isso, né? Então, gente, vamos começar agora então a entender o que é isso, por que é que o alemão tem essa história de der, die, das, né? Então,
Primeira grande diferença, obviamente, né? No português, nós só temos 2 gêneros, correto? Nós temos o masculino e o feminino. O alemão tem um terceiro, só que muito, muito cuidado para não confundir o das, que a gente acaba chamando de neutro, para não confundir ele com o it do inglês. Porque o it do inglês, o que ele funciona? Ele funciona para coisas. É a mesma coisa para o alemão, gente? Não, não é. Okay? Então, muito, muito cuidado, porque em alemão existem também pessoas que podem ser neutras, como, por exemplo, das Mädchen. Das Mädchen é a menina, correto? Então, vocês têm que tomar muito cuidado, que não funciona bem essa questão de tentar mandar para cá o que funcionou no inglês, tentar colocar para cá, ok? Por que é que fizeram isso? É uma ótima pergunta. Eu brinco com os meus alunos que eu tenho às vezes a sensação que quando os gramáticos alemães resolveram criar a gramática, né? E falar, nossa, não, então agora nós vamos criar uma gramática para o alemão, eles se juntaram e cerveja vai, cerveja vem, de repente alguém falou, não, eu vou ficar responsável por X, eu vou ficar por Y, e não teve uma discussão assim muito do sentido, de falta de sentido. Tem certas coisas que infelizmente a gente tem que aceitar, e é isso. Porque assim como em português resolveram que era a e o, em inglês não tem, né, o masculino e o feminino, mas tem o ele e ela, e depois tem o it para coisas, então cada um acaba adotando alguma coisa, e os alemães adotaram então 3 gêneros, que tem o masculino, o feminino e o que a gente chama de neutro. Né? Então o der seria a mesma coisa que o o para o português, o die a mesma coisa que o a, e o das, então como não tem em português, a gente acaba chamando de neutro. E por que é importante aprender e entender como é que funciona isso? Ah, eu não posso chutar? Pode, até pode. Né? Acontece que quem já está estudando o alemão há um pouquinho mais de tempo, já percebeu que no início até vai lá, né? Você erra, você não tem muita noção, não tem problema, né? Você vai lidando, vai levando. O problema é que, conforme você vai aprendendo umas frases um pouco mais complexas, você vai perceber que para falar corretamente o alemão, você tem que fazer algo que eles chamam de declinação, que é quando você começa a colocar as terminações aqui no final desse ein, eine e assim por diante, e que se você não souber se é masculino, feminino ou neutro, vai complicar a sua vida. Vai complicar a sua vida, porque aí você não sabe se esse ein aqui é ein, é einem com N, é einem com M, se é R no final, o que é. E os alemães, eles aprenderam a dar uma camuflada nisso na hora de falar. Então, você vai perceber que alemão geralmente dá uma comida no final. Dessas ein, einem, keinem, coisas que geralmente declinariam em alemão. Mas, por exemplo, na hora de escrever é impossível você sair disso. Na hora que você fala certas coisas é impossível fugir. Então, eu sinto muito. Mas aprender os gêneros em alemão é sim uma parte necessária. Agora, eu gosto de dizer que existem 2 momentos em que você deveria focar mais ou menos em certas coisas. Para quem está começando, eu sugiro não tentar decorar aquele monte de regrinhas. Porque existem regrinhas, tipo de palavra e tudo mais. Mas para quem está começando, já tem tanta regra, já tem tanta coisa para você lembrar, para você decorar, entre aspas, né? Mas para você aprender e ficar lembrando e usar a tua massa cinzenta, que eu sugiro que você, então, seja simples, seja prático ou prática, né? A gente acaba usando mais masculino, mas meninas sintam-se inclusas, por favor. Então, para quem está começando, uma das dicas mais simples é use cores. Okay? A gente, e boa parte dos professores que eu já vi, acaba adotando o azul para o DEA,
já que lembra masculino. O vermelho para o die, já que lembra feminino. O das eu já vi amarelo, gosto muito de usar o verde. E aí tem o plural, né? Que o plural fica único para todo mundo, assim, independente se era der, die ou das. No plural tudo chama die, e eu gosto de colocar então esse em laranjado. Porém, se essas cores não fizerem sentido para você, escolha outras. Ok? O importante na hora que você está estudando é que você realmente use coisas que façam sentido para você. Então, se para você faz muito mais sentido usar rosa para o feminino, usar preto para o masculino, tanto faz. Okay? Escolha o que fizer sentido para você, para que você tenha os melhores resultados. Porque o que acontece? Boa parte da população tem uma memória muito visual. Então, eu faço de vez em quando esse teste com alguns alunos meus e aí eu pergunto, fulano, e aí, sei lá, auto, é der, die ou das? E o aluno fica, meu Deus, eu não sei. Agora, se eu pergunto, qual é a cor? Aí é batata. Geralmente a pessoa na hora fala, verde, azul, porque o que eu incentivo os meus alunos a fazer, que eu incentivo que vocês façam também. Que vocês ou usem canetas coloridas, como por exemplo aqui, né? A gente usou cores para colocar para escrever as palavras de uma coloridas, ou que você use papel colorido, ok? Porque o que acontece? Você pode não lembrar daquelas 3 benditas letrinhas que estão ali na frente. Agora, as chances de você lembrar da cor que você viu é muito, muito maior essa chance. Porque justamente como o nosso cérebro é muito visual, então o que vai acontecer? Você pode não lembrar, ainda mais que deve dar não significa nada, né? Você olha assim, tá, isso. Pra mim não fala comigo isso, são só 3 letrinhas. Né? Então, só que agora, o azul, o vermelho, o laranjado, sei lá, a cor que você escolher, ela tem um significado para você. Então, é por isso que é muito mais fácil você lembrar das cores do que dessas benditas 3 letrinhas que ficam na frente das palavras. Imagina só, teu cérebro já está tentando focar e se concentrar na palavra que você está aprendendo. Aquelas 3 letrinhas que estão na frente, para o teu cérebro parecem tão insignificantes muitas vezes, que ele vai focar toda a atenção no significado e não naquelas 3 coisinhas que estão ali na frente. Ok? Outra coisa que eu sugiro é aprender uma palavra nova, já use automaticamente esse bendito der e das na frente, como se realmente fizesse parte da palavra. Se você vai aprender a palavra house, que é casa, não aprenda só house, já aprenda das house, como se o das fizesse parte da palavra. Vai aprender como é que chama mãe, Mutter. Já coloque ali, bonitinho, die Mutter. Não é só Mutter, é die Mutter. Você quer aprender, sei lá, qualquer outra palavra, criança, das Kind, não é só Kind. Isso não tem. Já aprenda bonitinho das Kind, porque você vai ver que isso facilita depois da sua vida. Ok? Tanto, mesma coisa na hora que você for revisar, na hora que você for fazer qualquer coisa, já junte o der e das junto com a palavra nova. E tente usar as cores, você vai ver que realmente faz toda a diferença. A gente vai fazer um pequeno teste agora, para vocês verem como faz diferença você usar cores ou não. Então, olha só, aqui tem 6 palavrinhas. 1, 2, 3, 4. A gente vai mudar o que você lembrava daquelas palavras. Quantas eram der, quantas eram dies, quantas eram das. Provavelmente você não vai lembrar muita coisa. Agora, aqui, quando eu mudar, se eu te perguntar quantas eram verdes, quantas eram azuis, quantas eram vermelhas, quantas eram laranjadas, você muito provavelmente, deixar um segundinho aqui para você tentar lembrar,
tem grande chance que você vai lembrar com muito mais facilidade. Ah, tinham 2 palavras vermelhas, tinham 2 palavras verdes, tinha uma laranjada e uma azul. Do que você lembrar que tava lá escrito, sei lá, das Haus, de Frau, de Kinder. E se eu colocasse as figuras, né, porque daí você ia conseguir relacionar o significado com a palavra que estava ali, que é uma das coisas que a gente também incentiva muitos alunos a fazerem, a evitar a tradução e ao invés disso realmente já colocar, né, já visualizar ou usar as imagens, os flashcards para você realmente já pegar e, sei lá, por exemplo, de Frau. Já pega, né, uma imagem de uma mulher e já coloca tudo em vermelhinho bonitinho. Porque aí as chances de você lembrar depois disso são muito maiores. Outra dica super útil. Use técnicas mnemônicas e os seus sentidos para lembrar dessas coisas. Existe um professor que chama Peter Heinrich e ele desenvolveu um material muito legal que é cheio de técnicas mnemônicas para aprender, entre outras coisas, o bendito WDAS em alemão. E aí o que ele fez? Para ajudar nesse processo, ele criou esses 3 personagens aqui. Um pro Das, um pro Die e um pro Der. E ele deu até nome para eles. E aí o que ele sugere? Que então os alunos, na hora que vão aprender a palavra nova, ele imagine esse personagem, ou sei lá, do lado, dependendo do que é a palavra, né? Do lado da palavra, interagindo com a palavra. Enfim, você aí pode ser extremamente criativo, ok? Na hora de decidir como é que você vai querer fazer isso. Mas o que é o principal aqui? É que você realmente tente utilizar o máximo de sentidos possíveis e tudo que você puder de estímulo para você conseguir realmente ajudar o teu cérebro a guardar essa informação. Então, por exemplo, sei lá, né, aquelas imagens ali são dele, obviamente tem direitos, então você não pode usar. Mas, sei lá, gente, a internet tá cheia de bichinhos, figurinhas, então aqui eu coloquei alguns, que você encontra na internet, que são daqueles... não esqueci o nome agora. Creative Commons, quer dizer, você pode usar, não tem problema, você não vai estar infringindo nenhuma lei. E sei lá, você acha que esse aqui parece o monstrinho do Das, né? Ou ele tá rosinho, então pra você esse aqui será legal pro feminino, porque ele é divertido, né? Ele é um monstrinho, sei lá, esse aqui me lembra o plural, porque ele é amarelinho, enfim. Ache personagens que falam com você e que você acha que representam aquele gênero, masculino, feminino, neutro, o plural também, porque não? Porque existem palavras que a gente só usa no plural praticamente, né? E aí, na hora que você for aprender a palavra nova, eu sei que no início você vai ter que se forçar a isso, né? Mas você vai ver que vale muito a pena. Então, por exemplo, sei lá, você decidiu que esse monstrinho aqui, esse bonito aqui, coxinho, ele é o seu do neutro, ok? Ele é o das para você. Então, você vai aprender a casa, das Haus. O que você pode fazer? Sei lá, imagine que esse monstro toma conta da sua casa. Puxe o mais próximo de coisas que tem a ver com o teu dia a dia, com a tua vida, ok? Por isso que também, por exemplo, na hora que o pessoal vai fazer flashcards, essas coisas todas, a gente sempre sugere, eu até faço, vocês vão ver, tem os flashcards, tem os materiais extras que vocês vão receber, que com vocabulário, vai ter flashcards prontos, mas eu sugiro muito mesmo que você crie os teus próprios flashcards e que daí você use realmente imagens que falam com você, que tem a ver com a sua realidade. Porque, por exemplo, se a gente está aprendendo Hund, que é cachorro, e eu colocar uma foto de um cachorro qualquer, mas você tem um cachorro, se você usar a imagem do teu cachorro para estudar Hund, tem uma chance muito maior, porque você tem uma conexão com ele, que você vai lembrar quando você for estudar aquele flashcard, que você vai lembrar que cachorro é Hund, é der Hund, porque você olhou e associou aquilo ao teu bichinho. Ou sei lá, você pega
uma foto super engraçada de um cachorro fazendo alguma coisa, pega um videozinho, um GIF, ou um GIF, né? Enfim, tá em uma discussão ainda como é que pronuncia esse negócio. Mas o que que é? Você tem que pegar realmente coisas que façam sentido pra você e que vão ajudar você a lembrar, ok? Ou sei lá, o som das coisas lembra alguma coisa, faça associações. Quanto mais associações você fizer, melhor para você e mais você vai facilitar o seu cérebro na hora de relembrar. Porque existem duas coisas, e a gente vai ver lá na aula sobre memória, e também revisão, da importância de você revisar, que o que acontece? Na verdade, são duas partes no processo. Uma é você adquirir, digamos assim, o conhecimento, é você receber o conhecimento, e um outro passo é você conseguir lembrar daquela informação na hora que você precisa. Porque o fato de você ter estudado algo, e quem já teve um branco na hora da prova sabe muito bem disso. Você passou uma semana estudando aquele negócio, você sabe tudo, decora, você se lembra até o parágrafo em que está a informação no livro. Chega na hora da prova, branco, tela azul do Windows. Pam! Não sai mais nada. Você tem o conhecimento, você sabe que você tem o conhecimento. Porém, entretanto, todavia, na hora que você precisa dele, ele não veio. Que então são dois processos. Um é você colocar na memória e o outro é você criar um sistema para que na hora que você precisa, o seu cérebro consiga encontrar. E aí existem algumas outras coisas que podem te ajudar. Então, sim, cores ajudam, que é visual. Criar um personagem, criar uma história ajuda. Sei lá, não gosto dessa história de personagem, tem gente que cria até historinha, essas coisas mnemônicas você tem, né? Você cria uma frase brincando com palavras, ou que rime, quem gosta de música cria música. Eu sei que até hoje eu sei decor as preposições do português por isso. Porque eu aprendi aquela bendita musiquinha em forma. Qual era a musiquinha original? Eu acho que o cravo brigou com a rosa, com as preposições. Eu lembro disso até hoje. Não sou boa com música, mas aquela música ficou comigo. Né? Então, sim, a gente tem que achar coisas e estímulos para ajudar o cérebro. Então, o que mais ajuda? Um personagem ajuda, uma história ajuda, principalmente se for engraçado, uma coisa assustadora, né? Coisas que impactam, ajuda muito. O que mais? Coloque e use todos os sentidos que você puder quando você estiver estudando. Por exemplo, vamos supor que você não é muito fã de personagemzinho, mas você, né, quer alguma coisa para te ajudar. Então, o que a gente pode fazer? Por exemplo, aqui, ó. Vamos supor, tá? Isso você pode depois escolher o que você quiser, mas vamos supor então que masculino é azul. Azul, eu, Jennifer, associo com frio, ok? Então eu criei uma série de coisas que vão me lembrar frio e coisas frias quando eu enxergar uma palavra em azul. Então, por exemplo, quando eu enxergar, sei lá, der Hund, que é masculino, é um cachorro, eu vou ver, sei lá, uma neve ao redor dele. O pobre do bichinho tá lá. Eu vou sentir o frio, eu vou sentir aquele barulho do vento. Eu vou, sei lá, você tenta usar o máximo de coisa, mas sabe quando você chega a sentir o frio mesmo, tipo quem assiste Game of Thrones, agora chegou no inverno, aquele pessoal tá naquela neve. Você nunca se viu realmente se encolhendo de frio? Então, é a mesma coisa. Tente aqui colocar tudo que você puder. Ouça aquele vento, sabe aquele que corta, assim? Aqui em Floripa a gente tem o famoso vento sul, aquele negócio, Deus o livre, passa até pelos poros da pele, né? Chega no osso aquele vento. Então sinta, realmente use, né? Sei lá, se você está pensando com frio é mais complicado, gelo não tem cheiro, mas sei lá, vamos supor que você decidiu que vermelho para você é fogo, né? Então, sinta o cheiro do fogo, ouça o barulho do fogo crepitando ali perto de você, sinta aquele calorzinho que vem do fogo. Use de tudo que você puder para ajudar o seu cérebro, porque o que acontece? Quanto mais conexões você fizer,
mais fortes, elas vão ficar... imagine como se o teu cérebro fosse... Eu gosto de imaginar, e isso vai estar bem explicadinho lá no vídeo sobre a memória. Tente imaginar que o teu cérebro é como um computador, ok? E que se você, por exemplo, sei lá, só aprender e usar um estímulo, é como se você criasse um documento e aí você ficasse salvando, você muda aquele documento, né? Porque você está acrescentando, você está estudando mais coisas. É como se você ficasse, ao invés de criar várias cópias daquele documento, você só ficasse salvando eles, né? Você melhora e salva naquele mesmo lugar. Na hora que você precisa usar e encontrar aquele documento, vamos supor que você esqueceu em que pasta você salvou aquele negócio. Me acontece de vez em quando. Né? De vez em quando eu falo, meu Deus, e agora? Onde foi que eu salvei esse negócio? Melhor ainda, quando você não lembra exatamente com que nome você gravou. O que acontece muito é aquele famoso branco. Você sabe que a informação está no computador, que é o seu cérebro, mas você não sabe mais que nome você deu, você não lembra mais em que gaveta você guardou aquele negócio. E aí, como é que você lembra? Como é que você faz para o seu cérebro puxar aquela informação? Agora, se você tivesse gravado várias cópias desse documento em várias pastas, o que aconteceria? Pelo menos alguma versão você teria encontrado. Por mais que talvez não fosse a versão mais completa, mas você teria encontrado alguma versão daquela informação. E só que nosso cérebro não funciona, ele é mais inteligente que o computador, digamos assim. Porque uma vez que você acha essa informação original, chances são, 80% dos casos, você vai ser redirecionado para uma outra pasta e vai para uma outra. Eu acho engraçado que eu brinco com meus alunos, eu não sei o que acontece, mas, por exemplo, o nosso cérebro, quando você... às vezes eu peço, né? O aluno está tentando lembrar de uma palavra, falou e travou, não lembro de uma palavra. Se eu digo a primeira letra da palavra, 70% das vezes sai na hora a palavra. Então é muito engraçado como às vezes pequenas coisinhas ajudam a informação realmente a vir à tona, ok? Então sim, use tudo que você puder, todos os estímulos. E eu sei que no início isso é um pouco complicado, porque você vai ter que parar, focar. Mas depois de um tempo, a coisa ficou tão automática, mas tão automática, que você não vai nem perceber que você está fazendo isso. Vai ser tão automático que você enxerga uma palavra feminina, ela está em vermelho. Você já associa, seja lá o que for que você criou na sua mente para ela. Seja fogo, seja sei lá, o que for. Ok? Mas sim, tente imaginar coisas e associar isso com coisas que façam sentido para você, que lembrem a palavra para você. E isso em todos os níveis, tá? Independente se você está começando, se você está no mais avançado. E isso, na verdade, dá para usar para quase tudo. Né? Nem só com o alemão, dá para usar com um monte de outras coisas também. Mas, para esse momento agora, ainda mais que realmente der e das, são palavrinhas com 3 letrinhas, que, né, não é uma coisa palpável. Hund é uma coisa mais palpável, house é uma coisa mais palpável, cachorro, casa, você consegue visualizar, né? Mas não tem como visualizar. Né? A não ser que você crie uma imagem, por isso, né? Ou um personagem, ou associe realmente com alguma sensação muito forte, que aí sim o teu cérebro vai começar a trabalhar isso, ok? Agora a gente vai então para o passo de que, para quem então já passou por aquela fase inicial, que é muita coisa, a gente fica bem perdido, né? E já está com espaço agora no cérebro, no HD dele, para focar em detalhes, ok? Quem já viu a parte básica toda do alemão, quem já está se sentindo um pouco mais à vontade com o idioma, isso aqui agora é para vocês. Agora sim vale a pena chegar aqui e aprender realmente todas essas regrinhas. Aí vale a pena, vale muito a pena. Então, em que casos a gente usa o masculino? Você usa o masculino der, né? Obviamente, né? Para substantivos que indiquem pessoas do sexo masculino, né? A gente tem profissões, algumas coisas que você tem o masculino e o feminino, né?
Nesses casos, sempre tudo que indicar o masculino vai ser der. Muito simples. Bebidas alcoólicas geralmente são der também. Sempre tem exceção, né? Toda regra foi feita para ter uma exceção. Bebida preferida da Alemanha é das Bier, ok? Mas todo o resto das bebidas alcoólicas, tudo der. Der Wein, der Whisky, vodka, tudo der, ok? Das Bier. Marcas de carro também, todas der. Porém, uma palavra para carro, das Auto, é neutra, das. Os períodos de tempo, meses, estações, tudo der. Exceção, a semana, die Woche, o ano, das Jahr e a madrugada, die Nacht. As coisas relacionadas à meteorologia também geralmente são masculinas. Der Regen, der Schnee, porém, das Gewitter, que é o temporal, e die Sonne, que é o sol. Os pontos cardeais também, todos masculinos, der Norden, der Süden. E aí tem 3 terminações que em 100% dos casos vão ser masculinas. Palavras terminadas em ling, der Schmetterling, a borboleta, der Liebling, o querido, o amado, ok? Palavras terminadas em ismos, por exemplo, hinduísmos, que é o hinduísmo, ok? E palavras terminadas em ER, boa parte, não 100%. Geralmente em ER a gente também associa com masculino porque tem muitos masculinos, digamos assim, que acabam em R. Por exemplo, brasileiro, o homem é der Brasiliana, a brasileira é brasilianerin. Okay? Então, em muitos casos, o ER já é um indicador de masculino, mas também tem exceção. Então, tem das Fenster, das Messa e die Leiter. Mas quando você encontrar uma palavra que acaba em ER, na dúvida, imagine que seja der, porque as chances são muito maiores que vai ser der do que die ou das. Palavras neutras. Uma das razões, uma das coisas que indicam que uma palavra é neutra é quando as palavras estão no diminutivo. O brasileiro adora os inhos, né? Casinha, bonitinho, tudo é inho em português. Em alemão eles não usam tanto, porém ainda assim existe. E aí as palavras, quando você quer pegar uma palavra e colocar ela no diminutivo, você acrescenta o hen no final. Então, por isso é que a menina, que é das Mädchen, é neutra em alemão. Porque o que acontece? Antigamente, a mulher era chamada de Mad. E aí a mulherzinha, né? A pequena mulher, acrescentaram o hen numa trema, um trema no A e o hen no final. Então é por isso que menina é neutra. Né? Eu sei que sempre tem muita brincadeirinha, porque, né? Menino já é masculino, menina não sabe, não sei o que, mas não, gente, a explicação é simples, né? Mädchen é neutra porque acaba em hen, que é um indicativo de diminutivo. Então, por exemplo, a casa era das Haus, a casinha é das Häuschen. Então você percebe que o alemão também gosta muito, além de acrescentar o hen, colocar um trema, né? Outra coisa que indica diminutivo, além do hen, é o Lein. Então você tem o Bächlein, o Äuglein, né? Que são todos diminutivos e aí também são Lein. Palavras que acabam em O também, mas tem exceção, óbvio, sempre. Então, por exemplo, das Kino, porém de disco. Né? Acho isso tão engraçado. A gente está no século XXI e o alemão ainda chama casa noturna e disco. Né? Anos 80 total. Palavras que iniciam, que veja que aqui agora mudou. Né? Não é mais o final, agora é como é que começa. Palavras que começam com G também geralmente vão ser neutras. Das Gemüse, das Gesicht, mas como tudo tem exceção, de Gesundheit, de Gebühr. Agora, uma regra que funciona 100%, sem exceção, é a de que os substantivos
que são formados por verbos no infinitivo sempre vão ser neutros. Então, por exemplo, o alemão adora fazer isso. Por exemplo, existe o verbo lesen, que é ler. E aí, a leitura, o ato de ler, é uma palavra, correto? É um substantivo. Eles mantêm o verbo, só que colocam em maiúscula aí, fica das lesen. Escrever é schreiben. O ato de escrever é das schreiben. Uma palavra que muito comum, né? Quem já aprendeu um pouquinho de alemão conhece, das essen. Essen é o verbo comer, mas das essen também é o alimento, a comida. Ok? Então, sempre que você vê uma palavra que acabou a linha N, ou que você sabe que ela é igualzinha a um verbo, ela vai ser sempre neutra. Correto? E aí nós viemos para as palavras femininas, porque você pode perceber que tem uma lista de terminações, né? Então, obviamente, mesma regra do masculino, sempre que ela indicar uma pessoa do sexo feminino, vai ser feminina, mas essa regra é básica, né? Palavras que forem terminadas em EIT, ou que em alemão a gente lê eit, como Krankheit, Höflichkeit, sempre femininas. Krankheit é doença. Höflichkeit seria a educação, o ato de ser educado. Palavras terminadas em UNG ou UNG, né, como de Ausbildung, seria uma espécie de um curso técnico, uma formação nesse sentido. De Beratung, também né, então é feminino. Você tem as palavras que acabam em ion, ficou minúsculo aqui, de reception, essa fica fácil, né? Então perceba que aqui tudo que acaba em ion é mais do latim, então essas são mais fáceis. Palavras que terminam em in, mesma coisa. Lembra que lá no masculino, que acabavam em er, indicavam o masculino. Aqui é como se depois daquele er a gente acrescentasse esse in, aí vira feminino. Então lembra, né? Por exemplo, Lehrer, se não tivesse esse in aqui, seria masculino. Agora, como tem o feminino, Lehrerin, aí é feminino, é a professora. Der Lehrer, masculino, o professor. Die Lehrerin, a professora. Der Freund, o amigo, o namorado. Die Freundin, a amiga, a namorada. Ok? Aí a gente tem também as palavras que acabam em Schaft, die Mannschaft, die Freundschaft, que aí também são todas femininas. Aí tem uma regrinha também legalzinha, que são todas as marcas de motocicletas são femininas, porque isso não é importante. Assim como o carro decidiram que era de um jeito, a moto decidiram que era outro. E 80% das palavras terminadas em E também são femininos. Mas aí, esses outros 20% você vai perceber que são de palavras muito usadas. Então é uma regrinha um pouquinho mais complicada de se usar. Então aqui um resuminho. Porque das terminações que daria para você dizer assim, olha, essas sempre exigem masculino, feminino, neutro. Perdão. Então aqui, ó, gente, você tem para o masculino igling, or, ismus ou smus. Para o feminino, heit, keit, eit, schaft, tion, tet, ik. E para o neutro, tun, chen, ma, ment, e lai. Aquele professor que eu comentei antes, ele criou palavras, nomes para aqueles bichinhos, juntando essas terminações aqui. Então, por exemplo, para o masculino, ele criou um nome lindo, que é o iglingorismus. Para o feminino, aquela moça chamada Heitung. Meu Deus do céu, vamos tentar ler isso. Heitung Kai Eichaftionalität. Quero ver pronunciar isso, está pior que trava-língua. E o neutro virou Tumchen Mamentumlein. Esse já ficou um pouquinho mais fácil. Ponto é, isso aqui é só uma ideia. Sei lá, crie você um nome misturando isso para te ajudar
você já chegar nesse ponto, né, de decorar, entre aspas, ou lembrar e focar nessas terminações, né, sei lá, cria uma palavra, cria uma frase usando, né, essas terminações, palavras que tenham essas terminações, que essas terminações sejam bem claras, bem óbvias, né, para ajudar a lembrar. Então, assim, resumindo o der, de, das, né? É importante, principalmente quando a gente entra no ramo das declinações, faz toda a diferença você lembrar se uma palavra é masculina, feminina ou neutra, né? E você vai perceber que depois de um tempo a coisa é tão automática que você não precisa mais nem pensar, ai meu Deus, masculino, feminino, neutro. Comigo, inclusive, muitas vezes isso atrapalha. Se eu falo automático, sem pensar, sai. Agora, às vezes um aluno chega e pergunta, professora, e tal coisa. Aí eu paro e penso, aí às vezes dá uma travada no sistema. Justamente por isso, porque chega um ponto em que aquilo já tá tão... assim como, por exemplo, quem dirige há muito tempo, você pedir pra pessoa, como é que você faz balancinho, como é que você... Qualquer regra de direção, você fala, não sei, eu já faço isso há tanto tempo, isso é automático. Então, é a mesma coisa aqui, vai chegar um ponto em que tá tão automático dentro de você que você nem vai pensar que, eu falei das house, eu falei da de a vaga. Não, isso já tá, assim como você não tem mais que pensar, que fazer aquele processo na tua cabeça, né? Eu quero falar que a minha casa é grande. Que casa é house, que a minha é mine, que grande é goes, e aí lembrar que o verbo ser está é sein e conjugar. Não. Chega um ponto que isso tudo é automático, é a mesma coisa. Você vai lembrar que, como house é das, você pode falar simplesmente my house, que não tem problema nenhum, você não tem que falar my name, ou qualquer outra coisa. Ok? Então, assim, para fechar, essa aula já ficou muito mais longa do que era para ter ficado. Crie essas conexões, seja usando cor, personagem, seja associando com sentimento, sensação, seja o que for. Seja criativo, faça coisa engraçada, assustadora, seja o que for. Se for para te ajudar, faça. Eu lembro que quando eu estava aprendendo, eu saí colocando papelzinho na casa inteira. Então, assim, claro, né? Dependendo de se você ainda mora com a família e tudo mais, eles têm que entrar num acordo, mas faça nesse sentido para te ajudar a lembrar, principalmente aqui, né? Der de das, faça o que você puder para ajudar o teu cérebro a lembrar disso, ok? Esse material, o vídeo vai ficar então na nossa página. Eu vou colocar também lá no curso. Depois eu vou colocar aqui embaixo o linkzinho bonitinho para vocês poderem acessar, que eu sei que algumas pessoas estão tendo dificuldade para se inscrever, porque o nosso Messenger hoje tá meio maluco. Toda vez que começa a ter um pouco mais de movimento, ele fica meio perdido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui abaixo desse vídeo, amanhã eu também vou organizar melhor isso, para que quem quiser acompanhar e ter acesso, então, a slides, ao vídeo, aos exercícios também, para dar uma treinada, ver se vocês lembram o que é DET e DAS e tentar usar algumas técnicas para ver se ajuda vocês a lembrarem ou não. Vou colocar aqui embaixo, que aí então o que eu fiz? Eu criei um curso dentro do nosso site, mas é um curso que está lá como gratuito, então você só entra, faz o teu login lá, que inclusive dá para fazer ou com o Facebook, com o Gmail, fica tudo automático, não precisa nem criar senha nem nada. E aí onde vocês vão ter todo dia acesso, né, a esses materiais. Eu quero ver se hoje à noite também, não, amanhã cedo. Hoje à noite não vou conseguir, mas amanhã cedo eu já coloco daí o material para a próxima aula, que a aula de amanhã vai ser sobre verbos. Então aí para vocês já poderem irem baixando o material, né, para estarem preparados para a aula de amanhã. E a aula de amanhã eu também quero ver se eu consigo colocar essa tela diferente, que não ficou bom esse negócio, ficou muito pequenininho hoje. Tudo bem, pessoal? Então, olha, eu espero que tenha sido muito útil para vocês. Ich wünsche euch einen guten Abend.
ok? Eu espero que vocês tenham uma ótima noite e eu vejo vocês amanhã. Tschüss!